Cumprimento a todos meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estou aqui mais uma vez, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para agradecer a todos meus irmãos que têm visto os meus vídeos, as minhas mensagens, as mensagens que o Senhor tem colocado, tem falado no meu coração. Quero ser grata a Deus por mais um dia. Nós estamos na presença do nosso Deus. Mais um dia que o Senhor nos dá para a gente nos alegrar nele. Mais um dia, a partir do momento que a gente acordamos, somos gratos a Deus. Você já orou hoje? Já agradeceu a Deus? Já agradeceu por mais um dia? Já agradeceu pela noite de ontem? Para Deus ter te dado uma nova oportunidade? Já agradeceu porque Ele te livrou? Já agradeceu porque você amanheceu vivo? Louvado seja Deus. Agradeça ao Senhor todos os dias porque Ele é bom, Ele cuida de mim e de você. Agradeça o Senhor porque Ele tem cuidado de mim e de você. Porque Ele te deu uma nova chance, um novo dia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que já se inscreveram no meu canal, que já compartilharam, que já deixaram o seu joinha. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Estou aqui, meus irmãos, mais uma tarde, trazendo a palavra, o pão diário do Senhor, que é a palavra de Deus, que é a palavra. E hoje nós vamos meditar no Salmo 23. Se vocês quiserem estar marcando aí na Bíblia de vocês, para depois vocês ler em casa, meditar, porque a palavra do Senhor, ela é para se meditar. A palavra de Deus diz: medite na lei do Senhor. Medite dia e noite, não é para ler. A palavra de Deus, ela não é uma revista, não é um jornal, não é qualquer livro que você pega e lê sem entender nada às vezes. A palavra do Senhor é para se examinar, é para meditar. Meditar o quê? Eu leio o versículo e eu vou o quê? Meditando. Eu vou pensando o que aqueles versículos quis falar comigo, o que aquela palavra quis falar comigo. Então eu vou meditar naquela palavra, Porque a Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando com a gente. Então, o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde? Eu tenho certeza que Ele tem algo para o meu e para o teu coração. Você que tem perdido a esperança, que está aí sem saber o que fazer, o Senhor me trouxe aqui nesta tarde mais uma vez, para a honra e glória dEle, para te dizer que Ele tem uma palavra para você. O maná no deserto descia todos os dias. Pela manhã, quando ele acordava, o maná estava ali, quentinho, diretamente do céu. Hoje, o nosso maná é a palavra. Se alimente da palavra, você não vai sentir fome. Fome que eu falo espiritualmente. Aquele que não medita na palavra, ele vai sentir fome. A palavra de Deus diz: não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus quer dizer com essa mensagem? Quer dizer que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos nos alimentar, meus irmãos, da palavra de Deus. Todos os dias. Eu sou uma serva, uma simples serva do Senhor. Sou irmã Maria. E o Senhor me trouxe aqui para colocar uma palavra para o seu coração. Para trazer uma palavra de conforto para o seu coração. Está no Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fez em verdes pastos
Guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Esse Salmo de Davi, né? Esse salmo, sem dúvida, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, esse salmo, um dos salmistas mais gloriosos da Bíblia. Nós vamos aprender que o pastor desse salmo é aquele mesmo que mais tarde disse: eu sou o bom pastor. Em João 10:11, ele diz, o Senhor diz: eu sou o bom pastor. O Salmo 23 é o salmo mais citado, mais conhecido da Bíblia. Glória a Deus. Ele é a nossa justiça. Se você está se sentindo injustiçado, se alguém te fez alguma coisa e você se sentiu injustiçado, aqui o Senhor me traz para te dizer que Ele é a sua justiça. Não precisa você mandar alguém fazer justiça por você, ou você fazer justiça pelas suas próprias mãos. Ele é a nossa justiça. É Ele quem nos faz justo, quem nos justifica. Glória a Deus, aleluia. Coloca assim: guia-me por águas tranquilas, né? Águas tranquilas, né? Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ô palavra abençoada, ô palavra gloriosa. Ainda que eu e você andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que a morte venha nos surpreender, ainda que o inimigo venha a nos afrontar, ainda que nós andamos na escuridão, ainda que nós choramos, ainda que nós sentimos o vale da sombra da morte chegar, o Senhor está dizendo aqui: não temerei, ainda que eu andasse pelo vale. E vale significa lugar de escuridão, lugar de deserto. Vale significa que eu estou sozinho. Quando nenhuma pessoa está comigo, quando todos nos abandonam, o Senhor diz: ainda que todos te abandonares, ainda que todos virarem contra você. Pode uma mãe se esquecer do filho? Ainda assim, se ela se esquecer, eu jamais me esquecerei. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, resgata as ovelhas do vale. O bom pastor, ele dá água para as ovelhas, ele dá pasto para as ovelhas, ele dá alimento. O bom pastor, ele cuida das ovelhas. O bom pastor, ele tira o carrapicho das ovelhas, ele limpa as ovelhas.
Se caso uma ovelha sair, desviar do caminho dele, se caso uma ovelha se perder, quando essa ovelha volta, que volta machucada, ferida, o Senhor, o bom pastor, ele vai cuidar daquela ovelha, ele vai sarar as feridas, ele vai colocar o óleo, o remédio, ele vai cuidar, ele vai amar aquela ovelha, ele vai dar alimento, porque aquela ovelha está fraca, está faminta, aquela ovelha está enferma, está cansada, e o Senhor dá água. E aquela água, ela vai refrigerar a alma daquela ovelha. Aquela água, ela vai trazer vida, vai trazer força para aquela ovelha. Ele pega a ovelha no colo. Porque ele falou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. Mais uma vez o Senhor queria ouvir da boca de Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente respondeu: eu te amo, Senhor. E ele, mais uma vez, ele respondeu: Pedro, por 3 vezes, o Mestre, o nosso Senhor e Salvador da minha vida, da sua vida, ele perguntou para Pedro pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo, tu sabes. E ele disse: oh, glória a Deus, aleluia, apacenta as minhas ovelhas. Cuida, ele está dizendo, cuida quando eu não estiver aqui, quando eu for para o Pai. Cuida das minhas ovelhas. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é o pastor, nosso pastor sacerdotal. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele falou para Pedro: se tu me amas, então cuida delas. Porque a ovelha é para ser cuidada pelo pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida. E eu estou dizendo aqui, dessa palavra, como dizendo que o Senhor é o nosso pastor, como Jesus é o nosso pastor. Talvez a gente temos os nossos pastores da nossa congregação. Você tem o seu pastor. Como homem, ele pode falhar com você. Mas eu venho nesta tarde dizer que o pastor, o nosso pastor que está no céu, ele nunca falha. Porque o pastor da terra, mesmo que ele não dê a vida por você, que ele não dê a vida por você, ele ainda é falho. Ele não vai dar a vida por você. Possa ser que ele falhe, possa ser que ele na hora ele fraqueje, porque ele é ser humano. Agora, Jesus é o nosso sumo sacerdote, nosso sumo pastor. Ele dá a vida, ele deu a vida. Então ele está dizendo: se tu me amas, Pedro, se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Esse salmo foi o salmo, esse belo salmo foi escrito por um pastor que veio se tornar um rei. Em 2 Samuel, Davi mesmo sendo pastor, ao olhar para a dependência que uma ovelha tem do seu pastor, identificou-se como uma daquelas ovelhas e exclamou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele cuidava de ovelha. Glória, antes de ser rei. Aleluia. No Salmo 103, 13 diz: o mesmo Davi disse: como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme.
Olha o Senhor falando conosco. Em Filipenses 4,19, Paulo afirma que o nosso Deus suprirá cada um das nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso poderoso Pai Celestial. Sempre há de suprir as nossas necessidades. Então, Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele supre a minha e a sua necessidade, meus irmãos. Não espere do homem, espere em Deus, confie em Deus. Ele nunca nos vai deixar faltar nada. Ele é o nosso pastor. E nada, porque é palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E aqui diz assim no Salmo, né, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que atravesse um vale de perigo ou tribulação, o bom pastor sempre estará conosco. Ainda que todos, a sua família, os seus filhos, seu marido, os seus melhores amigos se afaste de você na hora que você mais precisa, porque as pessoas é assim. Às vezes, na hora que a gente mais precisa dele, eles afastam de nós, porque eles são seres humanos, são falhos. Mas o bom pastor nunca vai nos deixar só. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele alimenta as ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Ele limpa, ele tem o bálsamo, ele tem o remédio. Ele apacenta. Ele coloca em lugares seguros. Ele traz segurança. Na hora da angústia, você clama. E o bom pastor está ali com você. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o meu pastor. Confia nele. Confia nele. E o mais Ele fará. E o mais Ele fará para você. Glória a Deus. Em Gênesis 49, 24, Jacó identifica o Senhor, o Deus, como pastor de Israel. Em Isaías 40, 11, o profeta afirmava que o Senhor, como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços colherá e os cordeirinhos e os levará ao seu regaço, que amamentam, ele guiará mansamente. João 10, 11, o bom pastor. O Salmo 23 edificado dizendo: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém, meus irmãos? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida, se for preciso. Ele dá a vida pelas ovelhas. Não temos que confiar. Não temos que pôr a nossa expectativa nos homens da terra. Porque hoje, se você está dentro de um templo feito pela mão do homem, e você sai para outro templo para congregar, que às vezes a gente chamamos de igreja, e eu sempre falo que igreja é eu e você. Às vezes você sai, e aquele pastor que era seu pastor, nunca mais te liga. Nunca mais quer saber. Porque hoje eles acham que você era uma ovelha rebeliada. Porque você saiu da congregação, vamos dizer assim. Porque antes das ovelhas ser dos pastores da terra, ele é de Cristo. Antes das igrejas, dos pastores que comandam as igrejas, ter as ovelhas não são dele. É de Cristo. É do reino. É do reino, meus irmãos. A Bíblia fala que todos nós somos irmãos.
Se nós somos filhos de Deus, se temos Jesus como único e salvador da nossa vida, então nós todos somos irmãos, vamos morar no mesmo céu. No mesmo céu. Então, por que fazer diferença? Onde estava para se cumprir essa palavra? Pessoal, eu quero pedir uma desculpa para vocês, que aqui eu tenho a minha cachorrinha e ela fica latindo toda vez que eu vou, às vezes eu vou gravar, ela sempre late, então que os irmãos me perdoem o barulho. É que ela não pode ver nada que ela late, né? Mas, continuando, meus irmãos, quantas vezes nós nos decepcionamos com os pastores, que se diz pastor, e era para ele cuidar das ovelhas, dar a vida, porque nem Jesus falou, dar a vida. E às vezes a ovelha chega dentro dos templos machucada, ferida, porque o mundo lá fora faz isso com as pessoas. E quando é um pastor de verdade, cuida das ovelhas, aconselha as ovelhas para não ir para o mau caminho, aconselha as ovelhas ao caminho certo. Quando é um pastor de verdade, quando não é um lobo em pele de cordeiro, que hoje está assim, meus irmãos, de pastores que se diz pastor, mas de pastor não tem a capa, só tem o terno. E não ama as ovelhas. Não ama as ovelhas. Que só quer sugar as ovelhas. Só quer tirar a gordura das ovelhas. Né? E quando a ovelha precisa, na hora que a ovelha mais precisa, não dá um conselho, não dá a palavra genuína e verdadeira, não cuida, não apacenta. Se a ovelha sai, vai para outro pasto, nunca mais quer saber da ovelha. Nunca mais. Sabe por quê? Porque tem hoje, meus irmãos, hoje tem pastores que só gostam de você enquanto você está lá. Enquanto você é útil para ele. Tem irmãos também que se dizem irmãos porque a Bíblia fala do joio e do trigo e é necessário que cresça junto. Que tem irmãos também que quando um irmão vai para outro lugar, o que acontece? Não dá mais a paz do Senhor. Parece que nunca nem viu aquele irmão. Sabe? Às vezes você acha melhor do que o outro irmão. Faz diferença. Eu me pergunto, meus irmãos, aonde esse cristão pensa que vai morar? Aonde esse cristão pensa que vai morar? Que céu é esse que ele pensa que vai morar? Não é no mesmo céu que eu estou pensando. Porque a palavra de Deus diz assim, que segue a paz com todo mundo. Que a gente tem que ficar em paz com todos. E a palavra de Deus também diz que se algum de vocês tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, porque não adianta a gente, eu vou para a casa do Senhor adorar o Senhor, levantar as nossas mãos para adorar. Não adianta a gente colocar a oferta, mas não fala com a irmã. Está no círculo de oração e não fala com a irmã. Está no jovem, mas não fala no jovem. Está dentro da igreja. Ou é uma pessoa que gosta de... escuta aqui e leva ali no ouvido do pastor. Para mim isso não é ovelha. Porque ovelha, de verdade, cuida da outra ovelha. Jesus falou, 6 discípulos, um dos outros, fazei discípulo. Discípulo só faz discípulo quando eu sou discípulo. Então, quando eu aprendo a ser discípulo, eu faço discípulo. E para fazer discípulo, eu tenho que ter amor às almas. Hoje está assim. Se você sair de um lugar para outro lugar, os irmãos nunca mais, ele às vezes, não digo todo mundo, meus irmãos, não estou generalizando. Não estou dizendo todo mundo. Mas hoje em dia, tem muitas pessoas assim. Não estou dizendo que é todos, tem muitas pessoas que não é assim. Mas tem muitos também que a pessoa chega na igreja e às vezes eu vi uma frase assim no Face.
Que quando a igreja vai para o mau caminho e volta, o que tira ela de dentro da igreja, vamos dizer, não é o pecado, mas sim o olhar daquelas outras pessoas que ficam julgando, sabe? Não consegue perdoar o irmão, não consegue perdoar a irmã. Se você não perdoar o seu irmão, a palavra de Deus diz que Deus também não perdoa você. Porque Jesus, na cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e por você, derramou seu sangue, ele perdoou quem fez aquilo com ele. Ele falou: Pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Perdoa. E hoje, muita gente conhece a palavra, mas tem rancor. Aí o rancor, ele não deixa nem você, nem sua vida espiritual crescer, sua vida, você fica uma pessoa amargurada, amarga. Tem pessoa que você já olha na cara dela assim, ela olha para você de travessa, é uma pessoa amarga por dentro. Você vai ver, ela tem muito rancor. Mas Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A gente tem que ser a mesma pessoa, não importa onde a gente esteja. Dentro da igreja, fora da igreja. Tem pessoas que dentro da igreja é uma coisa e fora é outra totalmente. Que tem pessoas que estão lá no altar pulando, pula, fala em línguas, está todo com paletó assim, ó, todo empombado, parecendo um pombo, lá no paletó, né? Falando em língua, pulando. Aí a pessoa, nossa, que homem cheio do Espírito Santo. Não, meus irmãos, cuidado, meus irmãos. Que a Bíblia fala que pela árvore conhecereis o fruto, pelos frutos conhecereis a árvore. Para você dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo, você tem que conhecer ela. Porque a gente não sabe hoje em dia quem está pregando ali. Eu preciso conhecer. E aí quando você encontra, às vezes, aquele mesmo irmão, ele vem com, você vai dizer uma palavrinha, cumprimentar, ele vem com 4 pedras na mão para cima de você. Eu fico pensando, e ele lá no altar, pulando, falando em língua, rodopiando, e faz diferença das pessoas. Pessoas que olham para você e fingem que nunca te viu. Dói no coração do bom pastor, que é Jesus. Dói. Porque Jesus, ele amou Pedro quando traiu. Jesus amava Judas Iscariote, que o traiu com um beijo. Com um beijo. O beijo, quando chegava e cumprimentava assim, ó, no rosto, antigamente era sinal de intimidade, que conhecia. Judas, ele traiu Jesus, não foi xingando Jesus. Foi com um beijo. Para poder os fariseus identificar, os soldados identificar quem era o mestre. Jesus falou assim: você trai o seu mestre com um beijo. Mas eu e você, como as ovelhas de Deus, como as ovelhas, ele é o nosso pastor. E eu quero, irmão, falar uma coisa aqui que Deus colocou no meu coração, para me falar nesse vídeo. Você sabe por que as igrejas estão fechadas? As igrejas, quando eu falo assim, os templos. Os templos. Você sabe por que os templos, Deus permitiu. Esse vírus é permissão de Deus. Eu abro o meu Face e vejo muita gente orando em várias cidades, tudo dentro dos carros, fazendo corrente de oração, para Deus tirar esse vírus da terra, mas Deus não vai tirar tão fácil. E vai levar muitos às sepulturas, muito, porque tem muita sujeira debaixo do tapete. Sabe quando você vai à casa e põe toda a sujeira debaixo do tapete? Eu, quando era mais nova, eu fazia isso. Quando eu era jovem, eu fazia isso. Fui criada com a minha avó, e para minha avó não ver a sujeira, eu jogava nos cantos, achando que ela não estava vendo. Então, hoje, muitas sujeiras, muitos pastores vivendo de dinheiro das ovelhas. Hoje a pessoa não tem nem chamado para pastorear, e faz só porque faz teologia, tem conhecimento, mas não tem chamado. Aí quer brigar, porque hoje é o que dá dinheiro, que não paga imposto. E aí vai tirar a gordura das ovelhas, vai arrancar a lã das ovelhas, vai chupar os ossos, que nem diz, das ovelhas, vai sugar as ovelhas de Cristo. E Cristo, Jesus Cristo, nosso mestre, está lá diante do trono, só vendo isso. Só vendo isso. Igrejas assim de gente.
Igrejas que não pregam mais contra o pecado, meus irmãos. Não fala mais contra o pecado, é só você vai ser vitorioso, você vai receber bênção, você vai ser empresário, onde você vai botar a sua mão. Não! Se você levar uma vida de pecado, se você não se arrepender, não adianta a gente fazer. Eu não faço jejum para Deus tirar o coronavírus, eu não faço. Eu tenho que orar e fazer jejum pela nação, pelo povo, orar para que ele venha se arrepender dos seus pecados. Por quê? Orar todo mundo quer. Na hora do medo, da aflição, do vale, da sombra da morte, todo mundo ora. Na hora que chega uma notícia ruim, na hora que tem alguém enfermo, glória a Deus, aleluia. Na hora que acontece algo do ruim, todo mundo vai orar. Sabe por quê? A emoção abalou. Mas arrependimento ninguém quer. Arrependimento de verdade, meus irmãos, ninguém quer. Arrepender e confessar e deixar o pecado, ninguém quer. Porque é difícil, nós precisamos de quê? Do bom pastor. Do bom pastor na nossa vida. Ele é que nos guia, ele é que nos vai levar toda a verdade. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que Deus está permitindo as igrejas fechadas. Hoje as igrejas não pregam mais sobre o segundo casamento. Hoje não tem diferença entre o povo cristão e o povo do mundo. Não tem diferença. Hoje está uma bagunça só. É marcha para Jesus, aonde tem na Bíblia, meus irmãos, marcha para Jesus. Parecendo um trio elétrico de Salvador. Você acha que aquelas marchas para Jesus que acontecia antes? Você acha que as pessoas ali aceitavam Jesus, se firmavam? Porque ali ela estava na hora da emoção. E a emoção, ela vem da onde? Ela vem da carne. A emoção é uma coisa que dá e passa. Mas se eu me arrepender verdadeiramente, é permanecer na palavra. Jesus falou, por que me chama de Senhor, Senhor, e não obedece, não fala o que eu te falo? Não adianta você ouvir e não praticar. Quando eu ouço e pratico, eu estou obedecendo ao mandamento. Isso desse negócio tudo é dinheiro. Hoje os pastores eles querem dinheiro, eles não querem, porque a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, a gente falou, é lindo, eu amo ler Atos dos Apóstolos, é lindo, meus irmãos. A Bíblia fala, se você tiver um tempo, você medite na palavra de Atos dos Apóstolos, o que Jesus fez através dos discípulos, formando a igreja dele ali. Que diz que as pessoas que se convertiam a Cristo, que ouviam a palavra do Senhor através dos apóstolos, a quem tinha mais, vendia e dividia para quem não tem. Agora, meus irmãos, eu faço uma pergunta para você. Quem é hoje o pastor? Quem é hoje que se diz cristão, servo de Deus, que diz que é imitador de Cristo? Que se diz, né? Porque dizer uma coisa e ser outra totalmente diferente. Que tem um carro bom e vende dá metade do dinheiro para um irmão que anda de bicicleta ou está indo para a igreja a pé com a família dia de chuva. Quem? Se às vezes a pessoa tem um carro bom, não dá carona para ninguém. Eu já tomei muito banho de chuva. Passava o irmão para mim, às vezes até me molhava, a menina dizia assim, ó, irmã Maria quer uma carona. Porque é assim. Porque Deus, quando Ele abençoa alguém, é para você abençoar outras pessoas. Quando Ele te dá uma bênção de um carro, é para abençoar outra pessoa. Era assim que a igreja de Atos era formada. Você viu que Ananias e Safira foram mortos, porque agora as pessoas pegam o dízimo, né? Não digo todos os pastores, porque ainda tem muitos servos de Deus, ainda tem muitos irmãos, muitos servos de Deus. Ainda tem aqueles homens que pregam a palavra genuína. Ainda tem muito profeta na terra. Tem servos, pastores sérios, que pregam para viver a palavra. Estão ficando raros, porque cada dia está se cumprindo aquela passagem de Mateus que diz assim, né? E nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas, apóstolos, que apostatarão da fé. São pastores adúlteros, que vivem no pecado, está no pegando. Está no segundo, terceiro casamento e acha que tudo é normal.
Acha que tudo é normal. Sabe? São pastores de calça colada. Hoje está muito fácil ser cristão. Eu sempre falo mesmo. Hoje está muito fácil ser cristão. Está muito fácil. Hoje as igrejas estão assim, ó. Porque as ovelhas, às vezes, nem todo mundo que está ali dentro é ovelha. Nem todo que está ali, a maioria não é trigo, é joio. Mas na hora certa o Senhor vai pegar o trigo, apanhar o joio, ó, vai apanhar um para o lado ou para o outro. E a Bíblia fala que o bom pastor ele vai chegar, dá uma voz de comando, né? As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Em qual lado nós temos que estar, meus irmãos? Nós como servos do Senhor. É ajudando uns aos outros, é ter misericórdia dos irmãos. É ter misericórdia dos irmãos. Hoje, muitos que se diz pregar o evangelho, que se diz, se você for numa igreja pregar, que corrigir a igreja, o Espírito Santo te usar para corrigir a igreja, eles não, vai bater na minha igreja, vai bater na noiva, as minhas ovelhas, não é suas ovelhas, a ovelha primeiramente é de Cristo, e se ele quiser, já que você não corrige, ele pode usar uma simples serva pequenininha que não é nada e corrigir. Porque está igual aquela igreja lá, ó, de Apocalipse. Senhor? Está igual aquela lá de Apocalipse que o Senhor fala. Entendeu? Mas aí eu tenho contra ti. É assim que essas igrejas tá. Tá assim de gente, ó. Tudo ganhando dinheiro, meus irmãos. Por isso que as igrejas estão fechadas, não tem autoridade, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem milagre, não tem nada. Só tem, só falatório. E o povo está morrendo, as ovelhas estão morrendo no mundo, no pecado e tudo para o inferno. Por causa também culpa de quem? Daqueles que se dizem pastores. Porque hoje todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ter igreja. Mas se você não tiver a sabedoria de guiar uma ovelha, e o sangue de uma ovelha é tão importante para Deus, que a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende, não precisa de 2, 3, 10, não. É um. Os anjos fazem festa. Então não adianta a gente ter festa dentro das igrejas e não tiver uma alma. É festa, só festa, só festa, só festa. E dinheiro, festa e dinheiro, porque tudo tem que pagar hoje, tudo. Então, Atos dos Apóstolos, ali as pessoas traziam, vendiam suas propriedades pela mensagem que era pregada. A mensagem que é pregada, como viu o coração, eles vendiam. Hoje, qual é a mensagem que é pregada hoje? Que você vê na televisão, tá tudo aí. Aí você vai ver hoje os filhos dos pastores, é tudo com faculdade, usando roupa de marca e morando em casa boa. E aí você vai para a igreja, tá assim, ó. Porque hoje as pessoas querem ouvir o que quer, não quer ouvir o que a palavra diz. Porque se você for pregar a palavra, ela vai para outra igreja, ela sai. Hoje as pessoas também estão assim. Aí os falsos profetas, os falsos mestres, eles aproveitam disso para lucrar. É jatinho, é avião, é carro todo ano, é comida do bom e do melhor, é vida parecendo. Os artistas começou como adoradores e termina como estrela. Não tem diferença dos cantores. Só porque canta música gospel? Só porque diz que canta música evangélica? Não tem diferença. As igrejas parecem show, parece palco de show. Não tem cara, nem os templos hoje tem cara de igreja, nem os templos. É muito raro você ver uma igreja com cara de igreja. Quando eu falo igreja, como se diz que a igreja somos nós, o templo onde se reúne, que a gente fala igreja. Mas se você vê a igreja, somos nós. Nem cada igreja tem. Tem os que tem até a foto do pastor e a pastora lá, que nem o Ministério Flor de Lis lá. Quem já viu dizer na Bíblia? Jesus, que igreja milionária que Jesus deixou na terra. Eu quero que vocês, meus irmãos, me indiquem que igreja milionária, porque hoje as igrejas, uma compete com a outra. Uma compete com a outra. Uma quer ser melhor, outra quer ter mais. Outra, porque nós temos que encher a igreja, não. Hoje tem culto de jovens. Não, o culto tinha que ser a mesma coisa. Hoje tem Bíblia para tudo quanto é gosto. Tem Bíblia do jovem, Bíblia não sei do que, não sei do que. Tudo inventação. Tudo inventam de tudo. Hoje está inventando de tudo, meus irmãos. E quanto mais inventa, mais o povo está necessitado da palavra, do alimento, do pasto, da água, do cajado.
Hoje está assim, sabe? Hoje nós estamos... É por isso que o coronavírus está aí. Vai morrer muitos, vai, meus irmãos, vai. E tudo é permissão de Deus. Nós temos que estar preparados. Se eu e você pegar, nós temos que estar preparados. Foi o coronavírus que matou. Foi a hora que chegou e Deus permitiu. Vai descer porque é muita sujeira. Muitos escândalos. Igual, quando eu falo assim, às vezes não é nem no que conhece Jesus. Não é nem nas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas é os próprios cristãos hoje. Toda moda que é lançada no inferno traz tudo para dentro da igreja. Toda moda que é lançada no inferno traz para dentro da igreja. Jeito de vestir, jeito de cabelo, de sobrancelha, de tudo. De tudo. Traz para dentro da igreja. A igreja não tem mais separação com o mundo. Está tudo misturado. E Jesus está vendo tudo. Chega assim, você chega e vê que aquela irmã é de uma igreja e nem te cumprimenta com a paz do Senhor. Ou às vezes você só vai saber se aquela irmã é cristã quando fala paz do Senhor. A aparência é mundana. Aí as pessoas dizem, não, irmã Maria, mas Deus só quer o coração. Deus não quer o coração, porque a palavra dele diz que ele quer o corpo, alma e espírito. E a palavra dele diz também que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E que se ele é templo, ele vai ser templo de imundície, templo para o pecado. Eu não tenho que mudar as minhas vestes, o meu caráter, o meu jeito, eu não tenho que dar fruto, meu linguajar. Mas eu não digo é dentro de casa e fora, porque hoje as pessoas na igreja ficam tudo falando em línguas, cantando, falando em língua, mas fora é uma perdição. Fora é lobo, fora é joio. E dentro da igreja quer se transformar em trigo. Mas fora é joio. Dentro da igreja quer ser trigo, mas fora é joio. Não ensina os filhos dentro de casa. Não ensina a filha dentro de casa, dentro de pequena. Não coloque essa roupa, coloque assim, vai ensinar. A Bíblia fala, conduza o seu filho no caminho do Senhor. O que ensinar? Irmãos, eu conheço casal que não são cristãos, que tem mais caráter, mais conduta de ensinamento dos filhos do que os próprios cristãos. Os próprios cristãos. Se diz cristão, então dentro da igreja, ouve a palavra, conhece a palavra, e o filho é mal educado, desobediente, milindrado, mimado, você entendeu? E aí a pessoa está dentro da igreja e está vazia. Está vazia, está dentro da igreja, está vazia da palavra. Porque hoje que você mais vê, os filhos dos pastores, de crente, tudo é filho rebelde. Não ensina, não ensinam, não corrige. Eu vejo pessoas que às vezes católica, pessoas de outra religião, que ensina mais do que certos cristãos, que ensina mais. Sabe? Conheço filho de cristão que só faltou bater no pai e na mãe. E não é filho grande, não, é pequeno. Quando a mãe fala, responde. Trata de você, porque na minha época a senhora era sinal de respeito e não de velhice. Hoje as pessoas não querem que chame de senhora porque é velho, não, é sinal de respeito. Não toma a benção do pai, benção a mãe para dormir. Não, porque já é coisa do passado. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Não é honrar, é respeitar. Por isso que a Bíblia fala em conduz, ensina seu filho. Quando a Bíblia fala de ensinar, é você educar. Porque hoje as pessoas estão educando os bichos, né? As pessoas pegam os cachorros, os animais, eles adestram, educam e os filhos se criam. A gente cria gato e cachorro. Gato e cachorro a gente cria, mas filho se educa. Tá? É uns filhos birrentos, cheios de mimo, cheio de manha, né? Não dá uma palmadinha para corrigir, aí quando cresce, chega nas irmãs, olha para minha filha, está rebelde, mas o que você plantou lá atrás? Tudo que você planta, você vai colher, a palavra de Deus já diz. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Você plantou, você não corrigiu, você deixou fazer o que quis, você não deu umas palmadas boas, você não botou de castigo, não fez refletir. Ah, é pequenininho, não sabe nada. Sabe. Quando depende da idade, de 3 anos para frente, pode ter certeza que sabe, porque ela sabe quando você vai brigar com ela. A criança sabe. Você tem que ensinar, que a Bíblia fala, ensina. Quando a Bíblia fala ensina, não está só falando da palavra de Deus, não. Ela está falando
da educação. Por que as escolas hoje estão aí? Os alunos matando o professor, batendo o professor, brigando com os alunos. Por quê? Porque a escola foi feita para ter o conhecimento, o estudo, não para educar. Os pais não educam, não dá limite aos filhos dentro de casa, e quando é na escola faz o que faz. Até dentro das igrejas não tem educação. Parece que está no quintal de casa. Então é tudo assim, meus irmãos. E o bom pastor, ele tem que corrigir isso. Jesus está vendo tudo isso. Porque hoje os pastores estão preocupados com isso. Não, os pastores não dá palavra sobre isso, não ensina, não. Não ensina sobre fé, sobre pecado, sobre casamento, não ensina sensualidade, sobre nada. Hoje é só vitória, é só bênção, levanta a mão. Às vezes a pessoa está em adultério, mas está dizendo, está profetizando a sua vida que você vai ter bênção. Que Deus é esse? Que eu estou em pecado, ele vai me dar bênção. Então, se for assim, para que eu vou para a igreja? Então, não preciso ir para a igreja, não preciso aceitar Jesus, não preciso me consertar, preciso obedecer os mandamentos. Você vai me dar bênção. O que eu estou fazendo ali? O que eu estou fazendo ouvindo a palavra? Então, eu fico no mundo. Porque se for para ver na mentira, é melhor viver no mundo. Porque o mundo já é do maligno, já é do pai da mentira. Se foi a verdade que me libertou, eu vou viver a verdade, pregar a verdade. Ensinar e viver. Não é só o que eu passar, eu tenho que viver, meus irmãos. Porque muita gente prega, mas prega uma coisa e não vive. Está cheio. Então, é por isso que o coronavírus está aí. Ele está para peneirar, ó. Vai peneirar muitos. Está fechado. As igrejas milionárias. Tem povo que quer construir templo. Qual foi o templo? Me fale, meus irmãos. Qual foi o templo que Jesus deixou? Templos assim que eu falo. De igrejas grandes, bonitas, que nem hoje tem. Templo de Salomão, que nunca aquilo lá foi de Salomão. O templo de Salomão foi naquela época, para aquela época. Tem nada de trazer do Velho Testamento para o dia de hoje, não. Nem relíquia da arca, que a palavra de Deus diz que não pode ter relíquia da arca. Congresso, sucesso, tudo é enriquecer. Ó, isso aqui, meus irmãos. E as pessoas estão cegas espiritualmente, estão cauterizadas, sabe? Pela enganação do inimigo. Que, ó, fica ouvindo a palavra de Satanás. Entendeu? Então hoje as igrejas hoje querem assim, prédio bonito. Hoje as igrejas não amam as almas. Quer ter a igreja cheia por causa de dinheiro. É isso que acontece. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Se você sabe, tenha certeza que o bom pastor nunca te abandonará. O bom pastor sempre vai estar com você. O bom pastor, ele vai te livrar das garras da morte. O bom pastor, ele vai pegar você no colo. O bom pastor, hoje, ele está com você porque ele prometeu estar com você todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Tenha certeza disso. E a palavra dele diz, nada me faltará, deitar-me-ei e descansarei. Sabe? Então, em águas tranquilas, porque eu sei em quem eu tenho crido. O meu pastor, o bom pastor que está no céu, o meu Senhor Jesus Cristo, que é o meu pastor. Antes de eu ter um pastor aqui na terra, eu tenho que ter o meu pastor lá no céu. Glória a Deus. O homem falha, mas esse não falha. Ele nunca te abandona, ele sempre está com você. Abaixar sobre, dobrar o joelho e dizer, Senhor, a tua palavra diz, tu és o bom pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que a angústia venha ao meu coração, a tua palavra diz que nada me atingirá, porque o Senhor é comigo. A tua vara e o teu cajado me sustenta. Oh, aleluia, meus irmãos, aleluia. Creia nisso, creia. O Senhor é contigo, Ele é o bom pastor na sua vida e nada vai deixar faltar na sua casa. Se você está com falta de fé, o Senhor, ora ao pastor, ora o bom pastor e Ele vai te dar mais fé. Se você precisa de saúde física, ora ao Senhor que Ele vai te dar. Se você tem falta de sabedoria, peça que Ele te dá. Se você faz tempo que você está desenganado dos médicos, se você está enfermo, se você está em uma situação que eu não posso saber, mas o Senhor, o bom pastor, o mestre, o médico dos médicos, Ele é tudo. Ele é tudo, não precisa de mais nada, não precisa de rosa ungida, de consagração, de nada, quando eu falo de rosa consagrada, de consagração de rosa, de vale de sal, porque nós temos o bom pastor e ele não deixa nada faltar para nós.
quando a gente temos Ele na nossa vida. Feche os seus olhos que eu vou fazer uma oração agora. Vamos orar junto comigo. Eu não sei o que você tem passado, meus irmãos, mas o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada, nada nos faltará. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, obrigado pela tua santa e poderosa palavra, Deus. Deus, eu creio, Senhor, que essa palavra, Senhor, foi o Senhor que ministrou, não foi eu. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu coloco cada um dos meus irmãos, Pai, que está ouvindo, Pai, esse vídeo comigo, Pai, em nome de Jesus, que está escutando essa palavra, ó Pai. Não importa, Senhor, se é de manhã, se é de madrugada, quando eles abrirem esse vídeo, ó Pai, eu vi, Pai, a tua palavra, que o Senhor venha falar ao coração deles, venha dar direção, porque o bom pastor, Senhor, dá direção para as tuas ovelhas, ó Pai, dá direção, dá providência, ó Pai, dá saúde, ó Pai, guarda, Senhor, guarda, Senhor, ela debaixo das tuas asas, ó Pai, cuida da família dela, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vai guiando ela, vai tirando todas as escamas, Pai, dos olhos, ó Deus, todas as escamas espirituais, toda, Pai, surdez espiritual vai caindo por terra, vai entrando, meu Deus, na vida, na casa de cada um dos meus irmãos, das pessoas que já se inscreveram, ó Pai, no meu canal, ó Deus, abençoa cada uma delas, ó Pai, coloco cada uma delas, Pai, na tua presença, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essa tarde, abençoa, Senhor, essa noite que o Senhor nos dá, ó Pai. Continua conosco, porque sem a tua presença nada somos, ó Pai. Sem a tua presença, ó Pai, nós morremos, ó Pai. Então que o Senhor possa ser, Pai, a nossa provisão. O Senhor possa ser, Pai, o Deus que cura, Senhor. O Deus que nos alimenta, que nos fortalece, ó Pai. Quando a gente é fraco, o Senhor é que nos dá força. Nós só podemos esperar em Ti, Pai, nada em ninguém, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero aqui agradecer a cada um, em nome de Jesus, né, que estão inscritos no meu canal, que esse canal é novo, né? Então, em época de fechamento dos templos, né, a gente também às vezes a gente sai para fazer visitas, fazer a obra de Deus, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque se a gente tem mesmo o chamado de Deus, nós não pode parar, né? Porque a igreja, primeiramente, somos nós. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, sim. Nós precisamos estar em congregar, sim. Então, se você está precisando de uma direção de Deus, quando abrir, tudo voltar ao normal, ore a Deus para Ele te dar um lugar onde você possa congregar com a sua família. Porque a igreja, né, tem ainda, meus irmãos, tem ainda umas igrejas que pregam a palavra de Deus verdadeiramente. São poucos, não é todos, mas tem aqueles remanescentes que não se venderam, que não trocaram a palavra por manjares desse mundo. Não trocaram. Ore a Deus, Deus vai te dar direção. Vai te dar direção. Não desista de ir para a casa do Senhor. Davi falou, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Mas vá para um lugar onde pregue a palavra de verdade, onde você se alimenta do bom pasto. Porque quem se alimenta do bom pasto, quando vê o pasto do vizinho, não sente desejo de comer. Quando você é bem alimentado, você não sente falta daquilo que você pensa que é pasto, mas não é. Glória a Deus, aleluia. Quando você está com um bom pastor e uma palavra genuína alimentada, sendo cuidado, sendo apacentado, você não sente falta do pasto do vizinho. Você não deseja o pasto do vizinho. Às vezes não é o pasto que é bom, é a fome que é demais. Porque se você está tendo uma boa palavra, está sendo alimentado, você não precisa daquilo. Você não vai desejar aquilo. Você vai ter sabedoria que aquilo não é pasto. Você vai ter discernimento do Espírito Santo, que aquilo não é
um pasto. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal. Tá bom? Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Esteja com nós nessa tarde. Deus abençoe a cada um. Tenha uma boa noite. Que o Senhor guarde e proteja. Livre de todo o laço do passarinheiro. De todo mal, de toda a armadilha do inimigo. De todo laço de morte, de todo espírito maligno, venha guardar a vida de cada um de vocês, meus irmãos, que estão inscritos no meu canal. Deus abençoe, fica na paz do Senhor, até o próximo vídeo. Clica no sininho para receber mais notificação, para quando eu gravar mais vídeo, o Senhor assim permitir, que tudo é permissão do Senhor, né? Eu estarei aqui de novo, se for permissão dele. Se não for, Deus sabe. Se ele não voltar, né? Amém. Nós vamos se ver na glória. Temos que estar preparado. Temos que estar preparado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus.